que se nós não tivermos andando bem no centro da vontade do Senhor, nós vamos ter dificuldade de viver nessa terra. Bem no centro da vontade do Senhor. E para isso, nós precisamos nos descontaminar desse sistema. Deus só pode encher a nossa vida se nós esvaziarmos a nossa vida. É a única maneira. Então, muitas vezes, tempos de testes, tempos de preparação, tempos de ajuste, tempos nebulosos como nós estamos vivendo, muitas vezes o Espírito Santo de Deus, você pode estar numa situação onde você não parece que o vento não está soprando, você não sabe para onde você vai, você parece que as coisas estão paradas. E é exatamente isso. E nós precisamos não brigar com o ritmo de Deus. Amém? Nós precisamos resistir o mínimo possível ao que Deus está montando na nossa vida, porque Ele tem um plano para nós. Amém? Ele tem um plano glorioso para nossas vidas e muitas vezes nós vivemos no roldão e na lógica que o mundo vive. E Ele não tem, Deus não tem tempo nem espaço na nossa vida para falar os planos dele. Então, muitas vezes na nossa caminhada tem certos tempos que são tempos de desintoxicar, de limpar, de se esvaziar, de processar algumas coisas para que Ele possa operar. É normal que isso aconteça. O que nós queremos é: vinde a mim, Jesus disse, e eu vou aliviar vocês de toda a carga e eu vou ensinar vocês o ritmo de vida. Então, para mim, todo o nosso funcionamento aqui, a maneira como nós temos feito isso, tem sido centrado nessa realidade. Nós realmente, eu creio que é crucial, fundamental, você está chegando nesse lugar onde você realmente honra e tem a capacidade de ouvir a voz de Deus. Senhor, eu quero entender os teus propósitos e eu quero só fazer o que tu pedes. Amém. A história de Samuel é tremenda quando a voz de Deus se revela a Samuel. E a voz de Deus, ele começa a falar, e a primeira coisa que ele faz é ir até Eli, amém, que é algo que ele associava. E durante 3 vezes, o próprio Eli teve dificuldade de discernir que era Deus falando, na primeira, na segunda, na terceira. Então pensa bem, se esses homens, profetas, acostumados com a voz de Deus e andar nos caminhos de Deus, quando Deus foi fazer algo diferente, fora do normal, Ele foi falar com uma criança, eles já se perderam. Amém? Eles tiveram que 3 vezes, 3 tentativas. E aí na terceira, quando Samuel veio falar com Eli, ele disse assim: Samuel, agora captei a mensagem. Mas levou 3 vezes, captei a mensagem. Deus está falando contigo. Então quando ele for, quando tu ouvir de novo, você diz: fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você percebe o processo de ajuste no coração humano para ouvir a voz de Deus? Ele é grande. Ouvir a voz de Deus é uma coisa fácil, mas ao mesmo tempo não é um processo simplista, onde todo mundo diz assim: todo mundo, eu ouvi a voz de Deus. É impressionante como nós falamos assim: Deus falou isso, 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 Deus falou isso. Amém. É que nem aquela pessoa que diz assim: se você resolveu jejuar e continua fofocando, volta para comer que é melhor. Amém. Amém. Todo o processo de andar com Deus é de transformação, para que, se você ouve tanto a voz de Deus, a tua vida tem que refletir o que você está ouvindo. Amém. E às vezes nós diminuímos essa riqueza que é Deus no céu falar comigo. Amém. Há algo. Amém. E é isso um pouco que a religião faz. Ele despreza o dom profético, despreza a voz de Deus e fala: todo mundo pode, todo mundo pode. Só que o que acontece? É verdade que todo mundo tem acesso à voz de Deus, mas existe um caminho. Amém. Existe um caminho que você tem que trilhar, que não é que Deus não quer falar com você, Deus quer falar com todos nós. Amém. Ele tem um plano glorioso para a nossa vida. E nós temos dificuldade de discernir a voz de Deus porque nós estamos cheios de lixo no coração. Amém. E nós precisamos entender que a nossa caminhada na terra, envolvidos nos sistemas, querendo ou não, nós assimilamos coisas
que dificultam a nossa capacidade de ouvir a voz de Deus. Todo o intento do inimigo é operar na tua vida, no teu estilo de vida, nas tuas amizades, na tua rotina, para que você perca a sensibilidade para a voz de Deus. Ele quer separar você da presença de Deus. Esse é o único objetivo. Foi o que aconteceu no Éden. Tira você da presença de Deus, amém? Tira a fonte da vida, tira a instrução, tira tudo, amém? E nós deixamos de ser um instrumento de ameaça para o inimigo quando nós estamos desconectados de Deus. Da graça descaíste, quando o pecado fez você descair, e você separados da graça, você separa do poder de Deus, da graça de Deus, da influência de Deus, de ir, amém, e transformar-se na força do Senhor. Amém. Amém? Então o que acontece? Na última semana nós estávamos falando de, às vezes nós precisamos padronizar um pouco a nossa lógica de caminhar com Deus. E eu falei 4 itens, usando o texto de Lucas 5, e o primeiro item, a primeira coisa que você tem que identificar e tentar reconhecer e estar acordado para essa realidade é a presença de Deus. A voz de Deus, sem a presença de Deus, é religião, ela não funciona. Se você quer a palavra viva, Deus tem que estar presente quando fala. E se Deus está presente, o teu coração tem que estar rendido. Você tem que estar numa postura de adoração, porque Deus resiste soberba. Então, Deus procura adorador, Deus procura aquelas pessoas que estão com o coração rendido a Ele em primeiro lugar, do que eu preciso de uma ajuda, eu preciso de uma informação, nós queremos reconhecer a Ele primeiro. Então, Jacó estava diante de Deus, naquele encontro no deserto, ele dizia, Deus está nesse lugar, e eu não sabia, eu não estava percebendo. Então, onde Deus trabalha conosco? Ele trabalha nessa percepção. Nós estamos com os nossos sentidos embotados. Deus está aqui e a gente não percebe. Amém. E é desse lugar que Ele fala conosco. Então, você precisa, primeira coisa, e é algo que nós estamos, de uma certa forma, você ouve bastante sobre isso, né? A presença de Deus é a coisa mais importante que nós podemos ter. Deus restaurou, por causa do sangue, o acesso a Ele. Nós estamos diante dEle. E aí nós temos essa promessa que Jesus disse, eu vou estar contigo todos os dias. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Deus falou para Jacó, Jacó, eu vou estar contigo, não vou te desamparar, não vou te abandonar, até ver cumprido tudo que eu falei para ti que ia acontecer. Então, o que é mais precioso para nós é a vida que nós temos que ter, é a realidade assim, Deus está comigo. Você acorda de manhã, o que você for fazer, você precisa reconhecer, identificar e estar desperto a essa realidade. Deus está na casa, Deus está presente, Deus está comigo. E se Deus está comigo, amém, o meu dia vai ser abençoado. Amém. Então você parte da presença de Deus sempre. É algo que nós precisamos praticar. Essa é a razão por que você ora, porque você canta, porque você não murmura, porque você medita nas Escrituras, porque você... Todas essas práticas é porque mantém vivo no teu coração a realidade de que você depende dEle, Ele está contigo. Amém. Uma das frases, amém, que toca o meu coração, todos os profetas do Velho Testamento, quando eles iam falar algo, eles diziam assim, o Deus em cuja presença eu estou, assim diz o Senhor. Então, ele fala sempre dessa realidade. Eu estou na presença de Deus. Então, como você sabe se é Deus falando ou não? É se o teu coração está sensível à presença de Deus. Amém. Então, você discerne, nós precisamos praticar isso. Na presença de Deus existe alegria. Amém. Existe paz, existe adoração, não existe murmuração, não existe amargura e tudo mais. Então, você precisa lidar com essas coisas no teu coração. Ali você tira a sandália dos teus pés. São cenas tremendas quando você vê Deus vai se comunicar com alguém. Você olha no Velho Testamento, vê Moisés, Josué, tira a sandália dos teus pés, porque esse lugar é santo. Então, se nós estamos na presença de Deus, o lugar que nós estamos é santo. A tua postura é diferente. E é nessa condição inicial que Deus vai falar. Amém. Por isso que nós temos que cuidar e questionar muita coisa quando você diz, Deus falou comigo, Deus falou comigo, Deus falou comigo. Você está indignado com alguma coisa. Amém.
Às vezes as pessoas falam assim, eu tomei a decisão, você está indignado com tudo, daí eu resolvi fazer isso, Deus me orientou. Não, Deus não orientou nada. Amém. Indignado, Deus não orienta ninguém. Amém. Frustrado, Deus não orienta ninguém. Amém. Doído, Deus não orienta ninguém. Amém. Magoado, Deus não orienta ninguém. Deus orienta você quando você está em paz. Amém. Quando você adora a Deus, diz assim, Deus, amém, Tu és a fonte da minha vida. Amém. E aí Ele diz assim, faz assim. Nós precisamos chegar nesse lugar onde nós estamos isentos, onde Deus pode falar o que Ele quiser para qualquer lugar que você está bem. Deus. Amém. Qualquer lugar que Ele disser. Porque o nosso coração está pré-posicionado para ouvir o que a gente quer ouvir, fruto dos nossos, que seja a experiência da nossa vida. Todos nós temos experiência na vida. Então é por isso que Deus precisa ir transformando, amém? E operando na nossa caminhada. Então, hoje, partindo desse ponto da presença de Deus, o segundo ponto que eu disse é, dali, Deus vai falar algo para você. Só que, uma das coisas importantes, tudo o que Deus fala conosco, ele vem de Deus, ou seja, humanamente falando, você vai ter dificuldade de ouvir. Porque o homem natural não aceita as coisas do Espírito. Então você pensa da seguinte maneira, o Deus do universo, Senhor da glória, Criador do céu e da terra, que mede o céu com os palmos das suas mãos e mede o tamanho dos oceanos na concha. Ele, o alfa, o ômega, eterno Deus, onipresente, onipotente, Ele quer se comunicar com você. Amém. Pensa bem. O que precisa acontecer da nossa parte, precisa haver condição no nosso coração para conter o que Ele vai falar. Amém? Então não é que Deus não fala com todo mundo e que Deus não quer falar contigo, é a nossa condição. Amém? Deus resiste soberba, Ele dá graça humilde. O nosso coração precisa se voltar. Cada vez que alguém se volta, o véu cai e Deus pode ministrar. Então o que Deus está falando? Se você olha nas Escrituras, a Bíblia diz assim, os olhos do Senhor estão procurando um coração para que Ele possa ministrar. Amém? Então, o que Deus está procurando? Deus está procurando um coração que tenha a condição de ouvir o que Ele vai dizer e vai dizer sim. Amém? Amém. Jonas ouviu a voz de Deus. Jonas, Deus falou assim, vai para Nínive, prega para aquela cidade. E o que Jonas disse? Deus, sinceramente, tu tens sido 100% acurado nas tuas profecias, mas essa é furada. Eu não vou para Nínive. Amém. Nínive é assim, 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 os caras são isso, são maldade, assim. Eu não vou para lá. Agora, tu errou, Deus. Amém. Por quê? Porque, de alguma maneira, Deus falou, e você diz assim, você ouviu a voz de Deus, mas você disse não. Então, Deus está procurando um coração que vai ouvir a voz de Deus e vai dizer, sim, Senhor, fala, Senhor, o que é que tu queres falar. Então, quando você pega o anjo visitando Maria, pensa no que aconteceu. Maria, a história diz que ela estava buscando água no cântaro lá, na fonte. O anjo aparece e diz, Maria, alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Maria, tu vai ter uma criança, e a criança vai salvar o mundo todo. Claro, Senhor. Sim, Senhor. Claro que não. Amém. Pensa o tamanho da informação e do que significa para um ser humano. E ela diz, como é que eu vou ter uma criança se eu não tenho marido? Você não te preocupa com esses detalhes. Amém. Não te preocupa com esses detalhes. Essa é a minha parte. O que eu estou procurando é alguém que diga sim para os meus propósitos. E aí ela diz assim, cumpra-se em mim os teus propósitos. Meu irmão e minha irmã, não é simples dizer isso. Porque Deus muitas vezes fala coisas que você não entende, que você acha que está errado. Jesus disse para Pedro, joga as redes no mar. Eu falei, Deus, eu já pesquei a noite toda e não peguei nada. E Ele podia ter feito assim. E aí, assim, não vou jogar. Ridículo, Deus. Então, quando você quer andar com Deus nessa dimensão, você tem que estar disposto
a ser confrontado por algo que Deus vai falar que não faz sentido para você. Então, esse ponto de ouvir a voz de Deus, nós precisamos entender que a voz de Deus não é uma conversa entre amigos, onde você diz, e aí, como é que está Deus? E aí? Amém. É algo santo, é uma operação intergaláctica, amém? Algo do céu celestial vai invadir a terra, amém? Amém? E da mesma maneira que aconteceu com Maria, vai acontecer conosco, porque algo do céu, uma semente celestial, vai invadir o teu território e o que vai nascer dali é algo divino e vai mudar a tua história. Isso é o que está falando. Nós estamos falando de conversa fiada, amém? De internet, aí Deus, amém? Arrisca as pessoas ter colocado Deus no grupo do WhatsApp deles. Aí Deus, fala aí Deus, amém? De tão, amém? Nós baixamos o nível das coisas de Deus e das coisas do Espírito, amém? Deus é outra categoria, Deus é Deus, Ele continua sendo Deus, Ele não é o nosso amiguinho no sentido assim, fala aí Deus, amém? Não, Deus é Deus, e é nosso Pai, Ele nos ama, tem um plano para a nossa vida, o inimigo chinelhou a nossa existência, amém? Ele nos botou em encrenca, e o que acontece? Deus está nos restaurando, santificando, amém? Levantando, posicionando, amém, criados à imagem de Deus, nós estamos, amém, sendo posicionados para revelarmos na terra a glória de Deus, amém? Então não é uma pequena coisa que está em jogo aqui. Então, Deus tem um plano glorioso para a tua vida, mas não é uma coisa simples Ele fazer chegar até você, se você pensa bem. Nós precisamos ser treinados nessa arte, ser transformados. A Bíblia fala assim, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício. É um sacrifício contínuo de dizer não para a carne, não para o mundo e dizer sim para Deus. Você está, amém, ajustando a tua vida. Ele diz, não te conforma com esse mundo. E eu queria enfatizar nessa manhã de novo, nós precisamos nos descontaminar desse sistema. Nós estamos vivendo no mundo, mas nós não somos do mundo. Não te conforma com o mundo, ou seja, com a lógica de pensar do mundo, mas seja transformado pela renovação da nossa mente. Então, cada tempo, cada momento que nós estamos aqui, nós estamos sendo ajustados, alargados, transformados, corrigidos por Deus, para que você possa escolher a boa, agradável e perfeita vontade dEle. Amém. Quem não quer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Amém. Quem não quer? Só que a boa, agradável, perfeita, gloriosa vontade de Deus está selada nesse processo de transformação. Você precisa ser transformado para acessar aquela realidade. Então, algo precisa acontecer em nós. Algo tem que acontecer em nós. Para andarmos nessa dimensão. 1 Reis 3. E a chave para ouvir a voz de Deus é rendição. Você precisa se render. Então nós falamos assim, nós vamos de fé em fé e de glória em glória. Quem não quer ir de fé em fé e de glória em glória. E nós vamos de fé em fé e de glória, mas nós vamos de rendição em rendição, de rendição em rendição. Quanto menos de nós, mais de Deus. Deus precisa esvaziar você para que Ele possa encher. E chegar num ponto na nossa vida onde quando Ele fala algo, você diz, sim, Senhor, amém? Deus um dia te encontrou. Deus um dia te encontrou e você disse sim para Ele. Foi graça de Deus você ter dito sim para Deus. Foi presente de Deus para você. Não foi porque você foi bom. Amém? Deus te deu a graça de ter ouvido o Evangelho e alguma coisa aconteceu no teu coração que você diz, eu quero Deus na minha vida. Amém? Eu quero Deus na minha vida, porque você pode ter colegas que disseram, eu não quero Deus. E você ainda tem colegas e gente que diz, não quero Deus. E você disse que eu quero, porque você é melhor, não porque Deus foi bom com você, e você reconheceu, amém, bênção de Deus, porque Deus te deu a graça de ter,
amém, acessado alguma informação e você diz, Senhor, eu quero. E aí começa o processo de dizer, cada vez que Deus fala com você, é graça de Deus, é bondade de Deus. É um processo de rendição contínua. E poder dizer sim para Deus. Imagina você, amém, Deus falar para você, faz assim, você diz, claro, Senhor. Onde é o extremo que nós podemos chegar? É que Deus pode falar o que Ele quiser e você está pronto, porque você sabe que o que Ele tem é bom. Esse é o extremo. E é isso que Deus está procurando, um coração totalmente rendido a Ele. Que quando Ele falar os planos dEle para a terra, você vai dizer sim. Amém. Você não vai dar dica para Deus. Eu usei o exemplo semana passada. Deus disse para Josué. Então, olha só o encontro milagroso que foi. Josué tem Jericó diante dele. Ele não sabe o que fazer. Está extremamente selada, muralhas. O que ele faz? Você identifica, você tem que acessar a presença de Deus. O anjo aparece para ele. Esse é o início sempre de todas as coisas. Deus vem e ele olha para o lado e tem um anjo com a espada desembaiada, assim, nua. Primeira reação de Josué: tu é dos nossos ou tu é dos adversários? Essa é a nossa lógica humana. E o anjo diz, não. Amém. Resposta maravilhosa. Amém. Não. Assim, não. Não tem nada a ver com os teus, eu venho do trono. Amém. Então, nós precisamos entender, às vezes, as situações são favoráveis a nós, são boas para nós, é bom, é ruim. Se eu fizesse assim seria muito bom para mim, se eu fizesse assim seria ruim para mim. Não, Deus tem um plano elevado, superior. Amém? Ele vem de outro planeta. Amém? E aí Deus entra em cena e Ele diz, eu vim da presença de Deus, eu sou general do exército, capitão dos exércitos celestiais. Eu vim, e aí o que acontece? E eu acabei de chegar. E aí Ele diz assim, tira a sandália dos teus pés, porque a coisa aqui é sagrada. Amém? E, meus irmãos, nós precisamos aprender a viver nesse estado de nossas sandálias. Amém? O lugar é santo. Andar com Deus é um lugar santo. E Deus, então, instrui a Josué. Ele diz, uma volta no primeiro dia. Uma volta no segundo dia. Uma volta no terceiro dia. Aí, o que acontece? Eles dão a primeira volta ao redor de Jericó. E aí eles olham assim, nós terminamos a 13h. O sol está de pé, nós já estamos aqui, vamos dar mais uma, daí amanhã nós não precisamos dar, porque daí nós damos a de hoje por amanhã. Amém. E amanhã parece que está prevendo chuva, então vamos dar 2 voltas hoje e amanhã a gente descansa. E Deus vai entender, porque o que Ele quer é 1 volta por dia. Na média vai dar 1 volta por dia, lógico. Amém. E aí o que nós fazemos? Todas as vezes nós pegamos a voz de Deus e nós ajustamos para aquilo que parece lógico e adequado e aceitável para nós. E Deus diz, 1 volta para, 1 volta para, 1 volta para, no 7º dia, 7 voltas. Vira para frente e grita. Palavra clara, instrução de Deus. Amém? Benção. E se atentamente você ouvir a voz de Deus, os resultados vão acontecer. Então, o que acontece para nós, o discípulo de Cristo, nós estamos falando para os discípulos de Cristo estão sendo, a Bíblia fala assim, Jesus falava por parábola para as multidões, mas Ele falava e explicava com clareza para os discípulos, porque eles vão ouvir algo celestial que vai exigir deles ação e mudança de vida. Então, Jesus disciplinava e corrigia os discípulos assim, por que vocês estão com medo, Pedro? Se eu já multipliquei 5 pães e 2 peixes, e o que está passando no teu coração? Onde está a tua fé? Você percebe? Ele está corrigindo, ajustando, treinando, e ele não está permitindo nada de dúvida e de incredulidade no coração. Nós estamos sendo transformados para crer em Deus, para ter esse coração que crê e diz sim para Deus sempre. Mas a multidão não sabia o que estava acontecendo. Então, para nós cristãos, nós estamos sendo treinados mesmo. Amém. E nós estamos sendo corrigidos, ajustados, porque Ele quer falar conosco. E nós queremos ser uma bênção nessa hora. Amém. A única maneira de operar na terra e sermos bem-sucedidos e terminarmos a nossa carreira
é ouvir a voz de Deus e obedecer plenamente. Essa é a única maneira. O centro da vontade de Deus é tudo. Então você, 1 Reis 3 diz assim, você lembra a história de Salomão? Vou ler rapidamente alguns versículos. Salomão aparentou-se com Faraó, rei do Egito. E aí o povo oferecia sacrifícios nos altos. Versículo 3, Salomão amava ao Senhor, andando nos preceitos de Davi, seu pai. Porém, essa é uma das coisas que nós não podemos ter nenhum porém na nossa vida. Ele amava a Deus, mas ele tinha esse lado assim que ele sacrificava nos altos, e queimava incenso. Lembra que ele tinha que se aparentado com o Egito? E ele tinha uma certa brecha. Imagina, eu quero agradar a esposa. Imagina. A faraoa, né? Como se diz. Ela movia o coração dele. Não vai só sacrificar a Deus, né? Mas ele, nesse momento, ele estava com o coração seguindo o seu pai. Ele sacrificava a Deus, mas usando esses meios das nações vizinhas. Amém. Então, Deus já deixou desde claro, dizendo assim, ele amava a Deus, ele era homem assim, mas ele tinha esse detalhe que ele precisava tratar. Amém. E Deus faz tudo o que ele fez, repartiu de sabedoria para Salomão, graça. A história de Salomão é tremenda. O nível de influência e coisas que ele fez. Versículo 9. Aí ele edifica, capítulo 9, desculpa, 1 Reis 9. Ele edifica a casa de Deus. Edifica a casa de Deus. Versículo logo no início. Tendo acabado Salomão de edificar a casa do Senhor, tudo que tinha desejado e designado, o Senhor voltou a aparecer. Então, a segunda vez Deus aparece para ele. Amém? Como eu ouvi, amém, alguém dizer, amém, apareceu uma vez já é lucro, imagina, ele apareceu duas. Amém. Deus apareceu para ele. Segunda vez. Ele diz assim, o Senhor diz, eu ouvi a tua oração e a tua súplica, e ele está dedicando essa casa para Deus. Versículo 4. Se andares perante mim como andou Davi teu pai, com integridade de coração e com sinceridade, fizeres tudo o que te mandei, e guardares os meus estatutos, então eu vou confirmar o trono, o teu trono. Olha o que ele está dizendo. Deus sempre fala assim, se você continuar sendo fiel e cuidar do teu coração, por isso que Provérbios diz assim, sobre tudo o que deve guardar, guarda o teu coração, porque é onde Deus ministra e fala conosco. Se o coração estiver corrompido, a voz de Deus vai estar corrompida para você, não dele. E aí ele diz assim, olha só, eu vou confirmar. Porém, versículo 6, porém, se vós e vossos filhos de qualquer maneira vos apartares de mim, e não guardares os meus mandamentos, os meus estatutos que vos prescrevi, e fordes e servirdes a outros deuses e os adorares, então eu eliminarei Israel da terra que lhe dei, e essa casa que santifiquei, meu nome, lançarei longe da minha presença. Porque como ele disse para Saul, o que importa para mim é a obediência, não esses, amém. É o que importa. E aí ele diz, e essa casa, agora tão exaltada, todo aquele que passar por ela pasmará e assobirá e dizer, por que procedeu o Senhor assim com essa terra e essa casa? Responder-lhe-á, porque deixaram o Senhor seu Deus que tirou da terra do Egito seus pais. Por isso trouxe esse mal. Capítulo 11.
Ora, além da filha de Faraó, amou Salomão muitas mulheres estrangeiras. Amonitas, Moabitas, Edomitas, Sidônias, Etéias, mulheres das nações ao redor, que o Senhor tinha dito, não casa com elas, porque elas vos perverteriam o coração para seguir os seus deuses. E a esta se apegou Salomão. Tinha 700 mulheres, princesas, 300 concubinas, e suas mulheres perverteram o coração dele. Então, olha o que está em jogo, sim. Esse vai ser sempre o desafio da nossa vida. A Bíblia diz, não te mantém incontaminado do mundo. Então, Salomão, na sua grandeza, qualquer rei faz assim. Se você quer viver em paz com os vizinhos, você se casa com os vizinhos, faz acordos, né? E Salomão não precisava disso, porque as nações estavam vindo para ele, de tudo que é lugar. E por alguma razão, tinha essa brecha, lá no início, exceto que ele sacrificava nos altos. Ele tinha uma certa abertura para a lógica de como as nações sacrificavam. Uma certa admiração de como funcionavam as coisas. E dito e feito, ele começou aí ao ponto de começar a sacrificar e perverter o coração. E o que fala da vida dele assim. Ele diz assim, versículo 5, Salomão seguiu a Astarote, deusa dos Sidônios, e a Milcom, a abominação dos Amonitas. Então, como funciona, meu irmão, que você começa a tua vida de tal grandeza, e é possível acontecer? Amém? E não invalida nada o que Salomão fez. Tanto é verdade que a gente vê provérbios, tudo que ele escreveu continua sendo divino, porque Deus usou ele ali. Mas o fim dele não foi bom. Se ele tivesse ouvido os próprios comentários dele sobre, né, no livro de Provérbios, se ele tivesse lido Provérbios, amém, que fala tanto sobre a mulher adulta, sobre isso, desviar o coração. Assim fez Salomão o que era mal perante o Senhor e não perseverou em seguir. Então, o que você faz? Você vai de fé em fé, de glória em glória, de rendição em rendição. Você anda com Deus sempre. Você não pode andar com Deus agora e daqui a pouco você abrir mão, você pega leve. Amém. Daqui a pouco você se contamina com o sistema, daqui a pouco você faz algumas associações. E, meus irmãos, tudo nesse mundo tem o objetivo de pegar o teu coração e te desviar de Deus, da presença de Deus. Tudo nesse mundo. Todas as coisas, a amizade do mundo é inimiga de Deus. Olha o que Salomão fez. Ele edificou um santuário a Quemos, a abominação de Moabe, sobre o monte fronteira de Jerusalém, a Moloque, a abominação dos filhos de Amon. Assim fez para com todas as suas mulheres estrangeiras. Então, ou seja, as mulheres mexeram no coração dele e ele como ficou, amém. O coração se perverteu e eles mandavam incenso e sacrificavam. E, meus irmãos, as nações pagãs, e guarda isso, as nações pagãs sacrificavam crianças a Deus, faziam coisas abomináveis. Então, aí o que acontece? Aí vem esse homem e acaba, amém, sendo uma pessoa que adora, amém, e convida a obra de demônio na vida dele e tudo mais, sacrifica isso. E olha o que Deus diz, versículo 9. Pelo que o Senhor se indignou contra Salomão, pois desviaram o seu coração do Senhor. Deus é o que 2 vezes lhe aparecera. Amém. Aí Deus, eu tenho isso anotado na minha Bíblia, amém, há anos já. 2 vezes apareceu. Então, Deus diz assim, ó, eu te apareci 2 vezes e tu fez isso. Amém. Ou seja, quanto mais nós queremos de Deus, mais responsabilidade nós vamos ter, porque nós vamos ter coisas divinas que nós vamos estar carregando. Então, o inimigo ele vai sempre pegar no pé e querer brotar e jogar no nosso coração algo que contamine a voz de Deus. Então, essa é a razão porque Deus nos ama e é importante que nós vamos andando de fé em fé, sendo transformados e sendo fiéis ao que Deus diz. Porque Deus quer fazer coisas grandes na nossa vida. Amém? Mas se você não estiver vigilante, Jesus diz, vigia e ora, você vai fazer escolhas que vão contaminar o teu coração e o teu coração vai se desviar dos propósitos de Deus. Amém? Então, existem termos que para mim tem sido importante. Deus tem falado comigo ultimamente nessa
nesse contexto, quando Daniel disse, resolveu Daniel firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Ele precisou tomar uma decisão séria, implicava coisas, ele decidiu, ele tomou uma decisão, eu não vou me contaminar com essa realidade. E para mim, esse foi o passo inicial de posicionar ele para receber a sabedoria de Deus na vida dele. Porque ele decidiu o que Salomão tinha, dito assim, exceto que Salomão tinha uma porta aberta na vida dele. Daniel, na largada, quando ele chegou, num dos lugares mais pervertidos e mundanos do planeta, na corte de Nabucodonosor, Daniel disse assim, eu não vou me contaminar com nada disso aqui. Amém. Então, o que acontece? Ele fechou a porta do coração dele para qualquer coisa que ia vir ao redor dele. Salomão tinha uma porta aberta. A Bíblia fala assim, porém Salomão tinha deixado essa parte. E, meus irmãos, nós precisamos lidar com essas partezinhas. Então, Daniel, firmemente, não vou me contaminar. Deuteronômio 28 fala da seguinte maneira, se atentamente ouvires a minha voz, tendo cuidado de fazer exatamente como virão sobre ti todas essas bênçãos. Então, você tem palavras como firmemente não fazer, atentamente. E Hebreus 11, 6 fala assim, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e Ele é galardoador daqueles que o diligentemente o buscam. Então, da nossa parte, nós precisamos, na época que nós vivemos, ter o cuidado de proteger o nosso coração. Amém? Porque Deus tem coisas gloriosas, Deus quer falar com a sua igreja, Deus quer falar conosco, Deus quer falar contigo, amém? Deus quer te dar uma instrução, Deus quer te posicionar, Deus quer te treinar na voz dEle. Mas a importância é, nós não podemos relaxar e achar que Deus vai falar conosco e o nosso coração continuar do jeito que está. Deus tem esse lado na nossa vida que Ele quer transformar o nosso coração, para conter o que Ele tem. Nós estamos vivendo uma época de grande engano, amém? De grande, amém? O mundo está. E nós não podemos brincar com a capacidade do mundo de seduzir o nosso coração. Nós não podemos brincar com isso. Amém? Amém? Tem um texto de Moisés. Não sei se vocês já viram os 10 mandamentos, em 1956, o primeiro, o original. 1956. Aí tem uma fala, quando Moisés, olha o que aconteceu com Moisés. Deus tinha um plano glorioso para esse homem. Ele foi treinado na corte de Faraó, também. As maiores. O dono do mundo, Faraó, a nação mais poderosa do planeta. Moisés foi treinado pela filha de Faraó, na corte, se identificou com o sistema, e aí Deus entra em cena, algo acontece, ele sai, ele é exposto, porque ele queria, de alguma maneira, trazer a solução para o povo de Israel, na sua sabedoria, na sua lógica. E aí ele foge para o deserto. E tudo isso tem a mão de Deus. Amém? E esses tempos de purificação são extremamente importantes. Nós temos que dar graça a Deus, quando em alguns momentos da nossa vida, amém, Deus está lidando com algumas coisas, porque é puro amor de Deus por nós, para a gente não lá na frente fazer uma bobagem. Amém? O inimigo é sujo. Se ele percebe que tem alguma coisa no nosso coração, que é um gancho que ele tem, ele deixa quietinho, para no momento mais inconveniente, ele vai usar aquilo. Amém? Inconveniente para nós. Né? Então nós precisamos vigiar e orar. Jesus diz, vigia e ora. E o deserto, aí tem uma cena com Moisés saindo do Egito e ele se arrastando no deserto. Não sei se vocês já viram essa parte. Mas ele tem uma fala, o narrador fala o seguinte. Ele descreve. Através
do fogo ardente e desse teste severo do deserto é onde santos homens e profetas são limpos, purificados, amém, descontaminados para os propósitos gloriosos de Deus. Até que, ao fim, no final da força humana, batido pelo pó do deserto, de onde ele veio, o metal está pronto para ser usado nas mãos do Criador. Tem coisas que nós não podemos tirar do contexto. A voz de Deus é gloriosa, mas o nosso coração, muitas vezes, ele entra no caminho. E a comunicação de Deus para nós fica, amém, confusa, porque o nosso coração ainda carrega um monte de... Amém. E nós precisamos manter esse coração. Nós precisamos cuidar do nosso coração. Amém? Cuida do teu coração nessa hora. Amém? Nós precisamos cuidar do nosso coração. Porque dele procede as fontes da vida. E esse é o Moisés, que passou por esse processo de transformação e limpeza. Esse Moisés entrava na nuvem, face a face. E Deus falou de Moisés algo tremendo, quando Arão e Miriam questionavam a liderança dele. Ele diz assim, Deus veio e falou assim, menos. Arão, Miriam, menos. Quando tem um profeta entre vós, eu falo por sonhos, visões e tudo mais. Mas com o meu amigo Moisés, eu falo face a face. Amém. Todos nós queremos ser amigos de Deus e ouvir face a face. Mas Deus não permite que isso aconteça, porque se o nosso coração não está preparado, amém, você não vai ter. Então esse é o amor de Deus. E como eu disse, essa é a razão, porque muitas vezes as parábolas que Jesus fala, você fica assim, eu entendo, mas não entendo. Até o ponto que existe dentro de nós a fome de dizer assim, Senhor, eu sei que não tem outra saída aqui. Ou nós vamos andar bem no meio da vontade do Senhor, e você enxerga que Deus é bom e fiel, e Ele tem um plano glorioso para a tua vida, e Ele diz assim, então, aí você entra nessa caminhada com Deus, e Ele vai purificando o teu coração. Então guarda o teu coração, guarda o teu coração. Porque no final da conversa, onde Deus quer nos levar, meu irmão? Deus quer nos levar num ponto onde Ele possa dizer, faz isso, e você faz. O que aconteceu com Salomão? Salomão permitiu que o coração fosse pervertido, e quando Deus falou A para ele, ele disse não para Deus, e seguiu os ritos. O coração ficou pervertido ao ponto de ele não mais obedecer à voz de Deus. Então é possível, essas coisas acontecem. Eu li alguns textos no Velho Testamento. A Bíblia fala que os dias são maus também, são confusos. Não ache, e o inimigo, ele sabe, Jesus quando ele disse para os discípulos, eu estou mandando vocês como ovelhas por meio de lobo, amém? Seja atentos, vigilantes. Nós não temos medo, amém? Mas nós não somos, amém? Nós não podemos ser com aquelas pessoas que acham que podem viver no mundo, comprar, beber, fazer, acontecer, amém? Viver a vida igual ao mundo e nós não vai ter efeito nenhum no nosso coração. Amém? Nós precisamos estar atentos. Amém? Amém? Glória a Deus, você veio na igreja para ouvir uma palavra de fé, amém? Para empolgar você, agora você ouve. Mas essa é mais vale as feridas feitas por um amigo. Amém? 2 Pedro, cartas de Pedro, falando o seguinte, livrando-nos da corrupção das paixões do mundo. Ele está instruindo a igreja. Vocês cuidem com a corrupção das paixões do mundo. 2 Pedro 1,4. Aí ele diz, nós somos testemunhas, ele está dizendo, nós somos testemunhas oculares da sua majestade. Essa voz vinda do céu, nós a ouvimos quando estávamos com ele no monte. Então, olha o que ele está falando. Cuida, não te corrompe com o mundo. E ele está dizendo assim, nós somos testemunhas. Nós ouvimos a Deus do trono, nós estávamos lá. E ele está falando, citando do monte da transfiguração. Eu estava lá, amém? Eu sempre me pergunto, só 3 subiram lá, amém? Amém? Só 3 subiram. Primeiro, já é uma boa, como é que se diz? Uma boa ilustração sobre
O reino de Deus não é socialista, né? Não, se são 12 discípulos, 12 têm que ir, 12 têm direito aí na presença de Deus. Não, vai só 3, amém. Não, todo mundo é igual para todo mundo. Não, é só 3. Jesus não tinha problema nenhum com esse negócio de, amém, agradar as pessoas. Amém? Às vezes nós somos bem humanos. Sabe que essas coisas atrapalham Deus falar conosco? Porque nós estamos mais preocupados com o que as pessoas pensam, o que eles vão dizer, que vão falar de nós. E se eu fizer isso, eu vou perder meus amigos. Quando Deus chamou Samuel, ele disse, Samuel, eu rejeitei a Saul. E olha o que ele disse para Samuel. Samuel, para de chorar para Saul. Estava chorando porque Saul, ele era amigo de Saul. Oh Deus. E Deus disse, para de chorar, Samuel. Eu rejeitei ele. Amém. Você percebe como as nossas emoções têm que estar alinhadas. Amém? Nós não podemos andar na carne. Amém? Nós estamos todos virados. Nós somos a carne que nós nos movemos porque eu sinto, porque eu acho, de pena, de compaixão. E nós achamos que isso é muito legal. Não, isso é a maneira errada de viver. Nós temos que andar no Espírito. Amém? Essas coisas nos amarram. E aí Deus diz assim, Samuel, amém, acorda. Eu quero que tu pegue um chifre de azeite e vai na casa de Jessé e me unge um rei ali. Vai ser só o que ele tinha. Aí, olha só, Samuel estava chateado com Deus. Chorando, não sei o que, Deus te rejeitou. Bem, essa era a condição do coração de Samuel. Essa é a minha interpretação e eu creio que eu tenho espírito também. Mas ele estava chateado, é só ler Reis. Você olha, primeiro é Reis, ou Samuel 16, eu creio. Estava chateado com Deus. E Deus levanta e vai fazer. Só que o que acontece? O discípulo diz, você obedece a Deus. Aí você vai até lá, ele diz, prepara toda aquela cerimônia, Deus me chamou para ungir um rei. Ele já unge o Eliabe, que é o mais velho, e está feito. Amém. E Deus de novo, ô Samuel, tu desaprendeu agora, Samuel. Eu vou ter que te explicar de novo, que eu não olho o exterior, eu olho o coração. Então você percebe como o nosso coração pode estar contaminado com experiências que nós vivemos na terra, de rejeição. Você, por alguma situação que aconteceu no teu dia, que você ficou chateado com algo aconteceu no colégio do teu filho, algo aconteceu na situação aqui, na família, que mexe o teu coração, baixa a guarda, e Deus vai falar algo com você e você está despreparado para fazer o que Ele pede. Então, o que é isso? O nosso coração, e nós não estamos falando de coisas, eu citei a situação de Salomão, porque foi uma situação extrema, mas pequenas coisas podem contaminar o nosso coração. E aí Deus chama a atenção de Samuel, Samuel, eu não olho como vocês olham. E o que ele está dizendo? Eu quero que vocês aprendam a olhar como eu olho, e não se movam pelas emoções, pelas aparências. E aí, então, você olha o que acontece. Mas eu citei esse texto só para dizer, no final, imagina os irmãos todos frustrados. Pensa bem. Jessé frustrado, porque ele diz assim, esses aqui são meus filhos, daqui vem o rei. Amém. E aí Samuel diz assim, não tem nenhum outro filho na casa. Amém. Aí Jessé, você já percebe o incômodo na casa, porque Davi não foi convidado para o evento, porque de repente ele era considerado de segunda categoria, por alguma razão. Então você consegue, o profeta entra na casa e dizendo, não é esse, não é esse, não é esse. Aí os caras, Jessé indignado já, por quê? Porque o plano dele era o mais velho, é normal. Aí entra Davi, não tem não, tem lá o Davi, manda chamar que ninguém come enquanto ele não chegar. Chega o Davizinho. E aí o Davi podia ter agido assim. Se não me chamar na primeira, eu não vou agora também. Amém. Por quê? Seguinte, está pensando que eu sou o quê? Amém. Não me valorizo, não vou. Amém. Esses dias eu me vi lidando com uma situação que eu pedi algo para alguém e a pessoa não me deu. E me deu algo inferior do que eu queria. E eu estava pronto, indignado, assim, eu não vou ficar sujeito a essas pessoas do mundo que mandam, que fazem, aconteça. E eu pensei, Deus,
teoricamente, eu tenho que fazer o que tu quer, né? Então, aí você aquieta o coração e diz assim, essa proposta é boa ou é ruim? Você faz. Quanta coisa nós fazemos na ira, na indignação, porque é o seguinte, ele me ganhou 2 vezes lá, agora eu vou ganhar dele aqui. Quantos negócios nós fazemos, quantas coisas nós lidamos com o chefe, quantas coisas nós fazemos, você fica com carta na manga, e aí você diz assim, não vejo a hora de dar uma curva, assim, agora tu vai ver. E quando Deus diz assim, não, tu não agora vai ver, tu vai sempre fazer o que eu te mando. Amém. Esse é o lugar que Deus quer. E meus irmãos, é difícil isso, porque o nosso coração toma conta sempre. Então você já tem a coisa planejada, e eu já ia responder e dizer assim, não. Então, onde Deus quer nos levar? Deus quer levar você a um lugar onde você sempre diga sim para Ele, quando Ele falar. Esse é o alvo da nossa vida. Porque Ele tem bons planos, gloriosos planos, e Ele continua tendo bons planos para a tua vida. Só que você precisa dizer sim, você precisa, entendeu? Não é que Deus não fala, e que você não ouve, ou que Deus te esqueceu, ou Deus tem preferência, Deus tem preferido. Não, Ele tem uma voz, um plano para você, só que você tem que aprender a ouvir com clareza e dizer sim. Mas aí chega Davi na cena, e ele tem uma frase interessante, que a Bíblia diz, e Samuel ungiu a Davi no meio dos seus irmãos, amém, na frente deles. Amém. Eu, na minha loja, falei assim, vamos fazer uma cerimônia privada, que já estou indignado, eu não quero, forçar. Imagina, eu vou criar caso na família, eles estão indignados, eles já não chamaram ele por indignação. Vamos fazer o seguinte, não força muito, faz uma ungidinha assim, não cria muito, não faz muita festa, porque imagina o estrago que vai fazer no meio da família. Amém. Se já tinha inveja, agora a inveja aumentou. Mas Deus diz, unge no meio dos irmãos. Rei de Israel. Amém. Os irmãos dele queriam o rim dele. Quando deu a guerra com Golias, o que tu está fazendo aqui, Davi? Vai cuidar das tuas ovelhinhas. Eles estavam indignados com ele. E Deus não tinha problema nenhum, fazer na frente. Amém. Você percebe, meus irmãos, muitas vezes a nossa educação, o nosso receio, a nossa lógica, a nossa maneira de se posicionar e falar e responder, está toda contaminada pelo medo de as pessoas serem rejeitadas, medo de falar uma coisa e a pessoa não vai gostar, mas se eu falar assim, e nós estamos olhando, como nós estamos olhando? Nós estamos olhando a superfície, nós estamos olhando a reação das pessoas, e nós estamos dizendo assim, e Deus está dizendo assim, Flávio, ou quem seja, confia em mim, eu estou vendo além de tudo, faz como eu estou dizendo. A voz de Deus e a obediência a Deus é a coisa mais segura que você pode ter. Amém? Mesmo que aparentemente você pareça que seja assim. Amém? Eu me coloco na situação de Samuel, eu ia ter dificuldade. Porque eu tinha quase ungido Eliabe, e Deus disse não. Deus disse não. Eu arranjei um inimigo. Amém. Ela disse não para o teu músico, não. Já me encrenquei. É assim que funciona. Nós movemos assim, interesse e constrangimento e tudo mais. Eu confesso que eu teria dificuldade. Por quê? Porque nós estamos sendo transformados. O que Deus quer ver é Ele dizendo, Salomão amava a Deus. Porém, ele estava ciente que tinha áreas na sua vida que ele precisava ser transformado. Com o risco de ali na frente Deus falar de novo para ele e ele começar a perverter o caminho de Deus. Pedro continua falando, práticas libertinas, movidos por avareza, farão comércio de vós. Está falando sobre o povo de Deus, sobre a igreja. Vivendo impiamente, coração exercitado na avareza. Nós temos que lidar com esse assunto, sim. Porque nós nos movemos por dinheiro nessa terra. O mundo, e aí Jesus diz assim, não pode servir a Deus e a riqueza. Nós precisamos ser confrontados seguidamente. E é essa a razão, porque nós trazemos dízimos e as ofertas todo o tempo. Porque você está sempre sendo confrontado e dizer assim, Deus é a fonte da minha vida. Não é? Amém. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha.
Se o Senhor não guardar, em vão vigia. Tudo é em vão se Deus não tiver com a mão dele. Então nós precisamos ser confrontados. Porque nós vamos ser jogados num ambiente que nós estamos vendo de inflação, de problema, de dificuldades financeiras, de crise econômica, negócios fechando, ajustes. Nós vamos ter a tendência de querer operar mais no nosso braço, quando Deus diz assim, eu vou cuidar de vocês, confia em mim, amém? Faz o que eu te digo. Você vai ter que dizer assim, mas o certo é eu vou pegar esse emprego. Assim, se eu não pegar esse emprego, amém, o que vai sobrar? Amém, tem que dar graças a Deus que eu tenho ainda um emprego para fazer. Você, Deus não quer que você pegue, Ele tem uma outra coisa para você. E você vai ter que ser capaz de ouvir a voz de Deus naquelas coisas que são óbvias para você. Esse é o desejo de Deus. Então, esse tempo de purificação na nossa vida é bom para nós. Amém. Você lida, e volta e meia, meu irmão, você lida com proposta e você diz assim, mas tudo diz que isso aqui é bom, mas eu não vou fazer, eu não vou pegar esse emprego. E as pessoas ao teu redor, teus amigos, dizem, tu é maluco. Olha a crise que nós estamos vivendo. Não, eu decidi não pegar esse emprego. Aí, um mês depois, Deus dá o emprego, que é o que ela estava querendo, e você ia ter ficado lá atrás. Essa é a nossa vida. Essa é a nossa vida. Não é que Deus não está falando, é que o nosso coração está meio embotado, ele está meio envolvido com as coisas do sistema e nós estamos perdendo o fio da voz de Deus. Ele estava falando daquelas pessoas que depois de terem visto e ouvido o que Deus fez, ele diz assim, depois de terem escapado das contaminações do mundo, voltaram, e ele usa aquele termo, voltaram a se revolver, no lamaçal. Então, o mundo contamina. Então, o meu ponto é, nós estamos falando, a presença de Deus é a origem de tudo começa em Deus. Mas quando Deus está presente, Ele vai falar com você. E que Deus opere na tua caminhada e na tua vida e te dê essa capacidade de, quando Deus falar, você dizer sim. Porque o teu coração está puro, está purificado. Para a gente concluir, tem alguns momentos na história da igreja que, humanamente falando, me causa uma dificuldade. Na história de Abraão, por exemplo. Por que Deus? Da onde Deus pede para Abraão sacrificar Isaac no altar? Amém. Essas coisas põem em xeque a tua natureza humana, o teu coração, a lógica humana. Amém. Que Deus faria uma coisa dessa? Amém. Todos nós, quando lemos alguns textos na Bíblia, você passa assim, glória a Deus, amém. Mas Ele mexe com você. Não dá para dizer que não mexe com você. Claro que mexe com você, porque, Deus, te coloca na posição de Abraão. Ele clama a Deus, ele ora, Deus visita ele é fiel a Deus. Ele é fiel em tudo. Tudo que Deus manda, ele faz. Agora, aí dá o filho. Você, Abraão, eu quero que tu ofereça no altar. O que faz Abraão dizer sim? Isso que nós precisamos enxergar nesses textos. E não tentar ficar chateado com Deus e dizer, Deus, amém. Passou dos limites, né, Deus? O que nós precisamos enxergar é nesses textos e dizer assim, o que fez, o que estava ocorrendo no coração de Abraão, que ele, por mais dolorido, amém, humanamente difícil e complicado, ele disse sim fácil para Deus. Claro, Deus. Senão um coração que foi transformado e desenvolvido ao ponto que ele confia em Deus para qualquer coisa, porque ele sabe que o plano de Deus é perfeito e bom em todo o tempo. Deus está nos levando para esse limite onde você chega um momento na tua vida e você diz assim, não importa se Deus fizer A ou B, amém. Mas eu queria tanto fazer esse negócio. Mas se eu não fizer esse negócio, ou fizer esse negócio, isso não importa, porque o que Deus me disser para fazer vai ser bom. Onde você está isento de teus preconceitos para dizer, Deus, cumpre em mim o que te apraz. Amém? Eu creio que esse é o destino onde Deus quer ir nos levar.
O que faz Sadraque, Mesaque e Abednego não refugar na fornalha? Meu irmão, é outro exemplo. Amém. Todos nós, eu sou Sadraque, Mesaque, na hora da fornalha, eu vi, pode ler. Amém. E a gurizada, e os jovens, e todo mundo, né, diz assim, não, pode aumentar 50 vezes no meu caso. Amém. Você no vigor da tua fé, 50 vezes que não tem, eu não vou me dobrar. Vai na frente da fornalha, daí nós conversamos. Amém. Nós nos dobramos para muito menos. Muito menos. Se nós temos dificuldade, e nós muitas vezes, como tu se sente, e você não fala a verdade muitas vezes na frente da pessoa, ou seja, por quê? Porque o medo da reação faz você não... Se isso faz você uma fornalha, lógico. Você lembra daquele voto, né, que disse, fale a verdade sempre, mesmo que custe a tua vida? Nós temos que praticar um pouco mais essa realidade. Nós somos muitos. Ele é a verdade. A gente monta a nossa vida na verdade. Mas o que faz? 3 homens diante da fornalha não refugar. Fique sabendo, ó rei, que nós não vamos nos prostrar. Se Deus quer ou não. Essa é a minha palavra dessa manhã. É você chegar no ponto onde você está tranquilo, de se Deus quiser ou não quiser, eu estou de boa. Não sei se vocês são acostumados a isso, mas normalmente um jovem, adolescente, jovem, que quer casar, chega para os pais ou para o pastor, diz assim, eu estou orando, se é a vontade de Deus casar com aquela pessoa. Amém. Eu leio isso, nós vamos casar. Ele não está orando, ele quer, ele só está querendo espiritualizar o ambiente. Né? Nós estamos orando para sentir de Deus, não, mas ele já sabe o que ele quer. Amém. É muito difícil alguém chegar e dizer assim, eu quero ouvir um conselho, se tu disser não, eu aceito, se tu disser sim, eu aceito. É raro isso acontecer. Não é verdade? É raro alguém chegar e dizer assim, Deus, se tu disser não para mim, tá bom. Se tu disser sim, tá ótimo. O que tu quiseres. Isso é o que significa o que tu quiseres. Para onde tu fores, irei. Para onde tu me mandares, eu irei. Amém. Eu afirmo para você, nós já chegamos nesse ponto? Não, mas é onde Deus quer nos levar. Porque, para o nosso bem, porque Ele sabe o que está acontecendo ao redor. Amém. Deus sabe. Semana passada eu estava falando sobre esse assunto de casamento e jovens e namoro. Nós temos toda a listinha do que nós queremos. Do jovem que tem que ser assim, que tem que ser assado, tem que ser... Coisas nobres e excelentes. E que eu, acho muito bacana. Mas acima de tudo, que eu como pai eu quero, é quando o candidato entrar na minha frente, Deus vai dizer, é esse. Não interessa a lista. É isso que me importa. Eu quero estar exercitado ao ponto de dizer assim, não me interessa a lista de quem fez, é esse. Assim, Deus, eu não sei como Deus vai fazer. Vai botar uma estrela na frente dele, vai botar os dedos, o que for. Mas o que eu quero, e é o que eu busco diante de Deus. Amém? Porque toda a minha lista e todos os meus requisitos, eles são frágeis, eles são limitados. Nós acabamos de ler um texto que diz assim, tu não sabes se vai dar ou se não vai dar, tu não sabe de onde ele veio. Imagina o tamanho do checklist que a gente tem que fazer para estar seguro. Eu quero saber a ficha da Serasa do candidato, eu quero saber de onde veio, eu quero saber o teste de DNA, eu quero saber se os pais são pais mesmo. Aí você descobre que o avô dele era pirata, e aí depois você descobre, daí deu para ver, aí você associa, é por isso que ele está fazendo assim, aí você começa a ver, mas ele tem curso superior, não tem curso superior, mas ele tem curso superior nesse, não, mas isso aí não vai dar dinheiro, não é bom, isso aí. Eu pensei assim, amém. É assim que se escolhe candidato hoje em dia. É assim. E aí, Deus nos convida para dizer, Deus nos convida para entrar num caminho mais excelente, que Deus chega para Pedro e diz, Pedro,
Tu é uma pessoa bem-aventurada porque Deus te revelou quem eu sou. Revelação é quando Deus decide falar conosco e o teu coração está pronto para ouvir. Então, o que você faz? Eu quero, diante de Deus, com todo respeito a todas as listas, todos os critérios que todo mundo faz. Amém? Deus te abençoe, ora, faz o que for. Mas no topo disso tem que dizer assim, ó, eu tenho paz no coração. Isso é Deus. Amém? Porque na hora do aperto, só quando você tiver a convicção, pais vão dizer assim, meus filhos, amém, casaram e resolveram ir para a Etiópia, e o mundo está assim, e você vai estar seguro por uma coisa só, que Deus mandou, e Deus tem a mão dele, então você está tranquilo. É a única coisa que nos dá tranquilidade, é a voz de Deus, e saber que os nossos filhos estão fazendo coisas sobre o comando de Deus. Então, o que nós temos que nos especializar? Com toda a informação que nós temos. O meu desejo, Deus, por favor, Deus. Eu não sei. E sabe como as mulheres, as mães fazem, né, os irmãos, é aquela conversa toda, né, agitação. Eu vou dizer, Deus, eu quero. Deixa tudo acontecer. Ah, porque é o candidato, é brincadeira, né? Ah, vai casar, não vai casar. Vai ser assim. Mas Deus, é esse, unge ele. E foi o que